Meus queridos amigos e irmãos, nós estamos aqui na rua Campos Sales, no nosso querido e simpático bairro de Zé Pinheiro, na cidade de Campina Grande. Nós estamos exatamente aqui em uma das igrejas católicas do bairro do José Pinheiro. E aqui se protagonizou a maior tragédia da história de Campina Grande. Foi exatamente aqui neste lugar, em 25 de dezembro de 1974, onde um garrafão que enchia balões para as crianças, ele explodiu e morreram ao todo em torno de 8 crianças e centenas de pessoas ficaram feridas, ficaram mutiladas. Aquele garrafeiro que estava ali ficou conhecido como Garrafeiro da Morte e muitas pessoas o trataram com muita hostilidade. Mas por quê? Pessoas perderam a vida, pedaços de pessoas se espalharam em cima das casas nessa região. Foi uma coisa que trouxe uma grande comoção aqui na cidade de Campina Grande. Uma tristeza muito grande. E esse cenário que se construiu aqui foi de muito horror, de muita tristeza e, acima de tudo, de muito clamor por parte das pessoas que até hoje vivem o luto daquele fatídico 25 de dezembro de 1974. Você já imaginou a cena? Nós temos a Divina Comédia de Dante de Alighieri, naquele documentário, naquele livro que se transformou em uma das principais peças da literatura mundial, né? Ali nós encontramos algumas coisas que são importantes de serem analisadas. A alma da pessoa que morre, que vai para um lugar chamado inferno no interior da terra. E, meus queridos, quando nós estudamos essa história, começamos a ver a possibilidade nessa obra que muitas pessoas do cristianismo criaram em torno da vida após a morte, de um lugar de tormento, de um lugar de fogo, de um lugar de sofrimento, como um dia aqui vivenciou o seu inferno, o seu lugar de sofrimento. Mas eu pergunto para você, será que esse inferno com fogo, ele é bíblico, ele existe? Essa tragédia aqui existiu, mas isso que é anunciado na tragédia de Dante de Alighieri, a Divina Comédia, corresponde à mesma realidade? Nós vamos estudar esta semana exatamente sobre o fogo, que é relatado na Bíblia, a questão do inferno. Vem comigo e vamos estudar, e eu tenho certeza que vai ser de grande proveito. Eu aguardo você e na certeza de que nós estaremos juntos para um grande estudo com o nosso querido pastor Sanderson. Muito obrigado e vem comigo em mais um estudo. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação em você participar mais uma vez da recapitulação da lição, do estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho, sua saúde, e que Ele vá na frente, rompendo as barreiras e fazendo e realizando bênçãos na sua vida. Hoje nós iremos estudar as chamas do inferno, lição número 10, e mais uma vez nós temos nosso querido pastor Sanderson, da linda e simpática cidade de Mossoró, uma cidade calorosa, né? Um povo bom, um povo acolhedor, né? Pastor Sanderson, seja bem-vindo mais uma vez, né? Nosso querido pastor Sanderson, aí com sua simpatia, com seu carisma, né? Participando mais uma vez aqui do nosso canal. Seja bem-vindo. A sua saudação inicial, pastor Sanderson. Olá, doutor Matusalém, feliz sábado aos irmãos e amigos que nos acompanham nesta lição. É uma alegria, mais uma vez, poder estar com vocês nesse canal e para um tema tão importante como esse. Pastor Santos realmente é um tema palpitante, não é? Porque ele traz uma dúvida que todo mundo comenta, né? Basicamente, são poucas as denominações que trabalham diferente, não é, do que as denominações cristãs e não cristãs trabalham. Então, as chamas do fogo é o título da lição. E tenho como texto básico 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, que diz: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Com base nesse texto, quais os principais pontos que o senhor destacaria nessa lição? Bem, Watson, essa lição ela vem esclarecer para nós aqui como seres humanos qual é o nosso destino,
né? Nós estamos estudando a lição inteira sobre morte, vida, ressurreição, mas essa lição, ela clarifica a nossa mente em pontos vitais, onde especialmente a mídia, ela tem desvirtuado e criado, assim, destinos impróprios que não estão na Bíblia, mas que foram criados aí nos séculos passados, como um inferno de fogo constante, como um purgatório, como um lugar intermediário, né? E um céu que chega a ser até uma espécie de tortura em determinado momento. Não o céu que Deus promete, mas um céu de tortura, mas isso nós vamos detalhar mais na lição. Muito bem, pastor. Bom, no primeiro tópico da lição, fala de vermes imortais, né? E o que significa, né? Por exemplo, nós temos ali em Marcos, no capítulo 9, no versículo 42 e 48, e especificamente o versículo 48, que diz: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Qual o significado desse texto, contextualizando com essa questão da imortalidade da alma, condicional e incondicional, e a vida pós-morte? Na verdade, a pessoa, quando morre, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. Esse inferno, que muitos dizem aqui, que esse texto está contextualizado, né? Um fogo eterno a queimar as pessoas. É justamente porque essa palavra aqui, né, o termo verme, é comparado por muitas pessoas, de maneira errônea, como sendo a própria alma, como sendo a própria pessoa, quando diz que não lhes morre o verme. Então, muita gente tende a achar que, no caso, quando a pessoa morre, ela não está ali de fato, a sua alma não está morrendo de fato. E assim ela vai para um destino. Mas o texto, sim, nós temos que analisar o texto ao seu contexto, e a própria Bíblia, né, ela explica a ela mesma, é o princípio sola tota, né, do latim. A gente só pode usar a Bíblia, não a tradição. A tradição que coloca o céu espúrio, o inferno espúrio e o purgatório. Mas o texto aqui de Marcos 9, 42 a 48, Isaías 66, 24, ele só tem aqui um sentido, que é explicar que quando a pessoa morre, né, o corpo dela entra em decomposição e os vermes passam ali a destruir o corpo, para que faça sentido até mesmo o texto bíblico, de que o pó volte ao pó. Né? E aí você vê a sabedoria de Deus de permitir que esses organismos eles existam justamente para ter uma função tão importante, que é decompor todo tipo de matéria morta. Mas, de maneira nenhuma, pode ser comparado aqui pelo texto este verme como sendo uma alma que não morre. Né? O que o autor quer enfatizar aqui é que os vermes, eles não deixam a sua tarefa incompleta, mas sim eles corrompem ali o corpo até que ele volte a ser pó. Exato. Muito bem, pastor. Mas na segunda-feira ele traz as chamas do inferno, né? E sobre essa questão das chamas do inferno, né, a gente sabe das muitas tradições que foram construídas, principalmente na Idade Média, né? Tem até um historiador chamado Jean Delemur que escreveu o livro, né, A História do Medo no Ocidente, onde ali ele retrata uma das coisas que foram criadas para impor o medo, para construir o medo imaginário, é exatamente a ideia de inferno e a ideia de Satanás como um ser feio, um ser repugnante, né? Não que ele não seja, né? Mas a gente sabe que Satanás era um anjo perfeito da corte celeste, né? E ele tenta desvirtuar, a igreja tentou desvirtuar a imagem de Satanás para esconder o verdadeiro sentido de Satanás. Mas a ideia do inferno também, ela que vinha desde os tempos antigos, dos gregos e dos romanos, ela se consolida ainda mais na Idade Média como uma forma de amedrontar as pessoas. Mas Malaquias e Judas mostram uma outra questão acerca do inferno, né? E o que é que nós poderíamos entender sobre o fogo eterno? Ele é eterno mesmo, vai existir um fogo, um lugar onde pessoas irão ficar queimando eternamente e outras vão ficar no céu olhando pessoas queimando eternamente. Como é esse fogo? Como é esse eterno que a Bíblia nos coloca?
A gente tem que entender primeiro qual é a palavra eterno aqui, né, nas línguas originais da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo você tem a palavra em hebraico, olam, e em grego você tem aion e aionios, que carrega aqui diferentes significados, né, dependendo do contexto imediato. Então, cada contexto vai indicar o que é aquela palavra eterna. Por exemplo, quando tem a ver com divindade, com Deus, obviamente que é um tempo sem fim. Então, é algo realmente aqui eterno, para todos sempre. Mas existem aqui outros sentidos, né? Especialmente na questão do fogo, que é eterno enquanto dura o momento daquilo que tem que ser queimado. Então, por exemplo, você imagina você pegar, eu tenho aqui um dinossauro que eu ganhei, né, de borracha. Eu peguei ele porque é um exemplo aqui. Né? Bem engraçado. Você que é historiador, né? Você imagina isso aqui, né? Tem como esse dinossauro de borracha ele se queimar eternamente? Sim ou não? Tem. Eternamente? Eternamente tem como ele queimar? Ou ele vai se queimar até o momento que... É eterno nas consequências e não na duração, não é? Ele se queima para sempre, né? Então, exato. Ele vai se queimar para sempre. Se não houver um ser divino para poder refazê-lo, depois dele virar pó, ele não volta mais à sua existência de dinossauro de borracha. Mas ele vai ser destruído para sempre. Então, o inferno que a Bíblia explica é justamente esse inferno, onde haverá um momento onde todo mal vai ser extirpado para todo sempre do universo. E alguns pontos da Bíblia é interessante a gente frisar que eles endossam essa questão. Por quê? Porque se Deus, você imagina, se Deus permitisse, né, que o ser humano, ou mesmo os anjos que pecaram e foram expulsos do céu, ficassem queimando eternamente, e assim, um fogo que queima, mas não consome. Assim, essa é a ideia que foi colocada aí, né, nos séculos passados, uma ideia espúria. Isso aí iria contra a Bíblia, porque aqui a palavra de Deus nos diz, no Salmo 36, verso 9, né, e Ezequiel também, aqui 33, verso 11, que a vida humana ela deriva de Deus e que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, como é que pode o ser humano ficar queimando eternamente, mesmo que ele tenha sido mal, mesmo que ele tenha sido genocida, ou feito coisas terríveis à humanidade? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dele. Mas a morte é o salário do pecado, né? Então, ela é uma consequência para o pecado aqui nessa terra. Mas Deus ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Então, Deus não seria um Deus sádico para deixar uma pessoa queimando, atormentando para toda eternidade, né? Então, o eterno no contexto é no contexto da pessoa deixar de existir eternamente. E a Bíblia diz, né, pastor, também, como Sodoma e Gomorra, em Judas, versículo 7, né? E as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Sodoma e Gomorra, elas não continuam queimando. Foi um fogo eterno nas consequências e eterno não que elas deixaram de existir. Nas consequências, e não na duração. E Malaquias diz, né, que Deus ele vai destruir os perversos. O dia vem e os abraçará, de sorte que nem deixará nem raiz nem ramo, né? O Senhor disse de forma brilhante, então, é muito clara essa questão na Bíblia, né? E na parte de terça-feira diz os santos no purgatório, né? Pastor, o purgatório existe, porque alguns dizem, como a Igreja Católica ela defendeu, com todo respeito aos nossos queridos amigos e irmãos católicos, né? Diz o seguinte, né? Que se diz que a pessoa morre ou vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno. O purgatório seria um lugar intermediário, né, que se poderia interceder para que as pessoas pulassem do purgatório para o céu, né? E existe essa possibilidade, pastor?
Só um complemento antes de falar do purgatório sobre Sodoma e Gomorra. Os historiadores, como o senhor, né, a maior parte deles, arqueólogos, dizem que essas cidades elas estão hoje debaixo do Mar Morto. Então, assim, eternamente elas deixaram de existir, né? Nunca mais se levantaram. E ali, segundo a maior parte dos historiadores, teólogos, né, as cidades estão ali. Agora, voltando aqui à questão do purgatório, esse lugar intermediário, né? Houve até uma telenovela na Rede Globo, nos anos 90, chamada A Viagem, né? E essa novela, ela explorava o céu espúrio, né? Daqui a pouco eu explico o porquê do espúrio na lição de quarta-feira, né? O purgatório e também o inferno. E ali as almas, elas podiam, nessa visão espúria, ficar transitando de um para o outro, assim, né? Com alguns limites. E o purgatório tinha essa visão aí de que realmente a pessoa, vamos dizer, ela não foi tão errada, mas também não foi tão boa. Então, ela tem que ficar ali, né, naquele período, um lugar que ela está sofrendo, pagando penitências, né? E daí vai outra crença espúria, errônea, de que quando a pessoa morre, as pessoas têm que rezar pela alma dela. Mas não existe isso. Quando a pessoa morre, vai com ela a chance de salvação. Se ela morreu em Cristo, ela está salva. Se ela morreu longe de Cristo, da sua palavra, ela está perdida. Então, o purgatório é uma espécie de segunda chance, né, para quem morreu e aí pensa, não, eu não fui tão bom, né? Por isso aquele ditado, vai para o céu sem passar pelo purgatório, ou seja, ainda tem contas para pagar, é como se a pessoa morresse com contas para pagar, né? Mas, na verdade, né, a Bíblia não endossa, nem existe a palavra purgatório, não tem nenhum texto sequer, né? Há textos, sim, que confirmam aqui, como, por exemplo, o texto de Ezequiel 18, 20, que diz que a alma que pecar, essa vai morrer. Ela não fica vagando aí para um lugar ou para o outro. Eclesiastes 9, verso 10, diz que não há projetos, que não há sabedoria, que não há obra, que não há conhecimento. O texto de Eclesiastes 9, verso 10 diz que não há nem sabedoria. Então, se a pessoa está no purgatório, como dizem que está, e ela está ali tentando mudar o coração, a mente dela para ir para o céu, ela teria que ter sabedoria, mas o texto diz claramente que não há sabedoria, que não há conhecimento, né? Que não há obra e que não há projetos. O projeto da pessoa seria ir do purgatório para o céu. Mas não há esse projeto, não há nada, porque a pessoa volta a ser pó. Então, o purgatório, né? Ele aqui é uma doutrina espúria, mentirosa, que foi criada aí, né? Então, a pessoa, ela morre, ela vai para a sepultura e não para purgatório. E aí traz, né, na quarta-feira, agora, um paraíso com almas desencarnadas, não é? Então, é outra questão também. Portanto, como a Bíblia ela nos mostra, pastor Luiz, sobre o estado dos mortos e dos que aguardam a ressurreição. Ou seja, se uma pessoa, né, ela morre, ela vai para o céu ou vai para o inferno, teria sentido a doutrina da ressurreição? Nenhuma, porque você já imaginou a pessoa que ela está tranquila, ela está feliz lá no céu, cantando com os anjos, né? E, de repente, simplesmente Deus fala, você aí no céu, volta aqui para a terra, volta para o seu corpo, para você ressuscitar e depois subir de novo. É uma incoerência das grandes isso. E a própria Bíblia, ela fala sobre isso, ela fala das pessoas que subiram ao céu, daqueles que foram ressuscitados com Cristo, né? Já vimos em lições passadas, Mateus 27, 51 e 53, né? A ressurreição especial. Moisés, no livro de Judas, versículo 9, não os Iscariotes, né? Outro Judas aqui. E também de outras duas pessoas que não morreram e estão no céu, Enoque e Elias. A Bíblia só fala dessas pessoas aqui. Por exemplo, Davi, que era um rei segundo o coração de Deus, teve o seu erro, mas Deus o perdoou depois de uma noite de luta, né, de arrependimento sincero. Mas Atos 2, verso 34, diz que Davi não subiu aos céus. E há um ponto muito importante nessa lição de quarta, doutor Matusalém, que fala aqui sobre a questão daquelas almas, né, que estão clamando ali
na questão do altar, né, de Apocalipse 6, verso 9 e 11, numa metáfora, clamando por justiça, né? Muitas pessoas acham isso, que a pessoa que morre é um mártir e tal, ela fica ali debaixo do altar, clamando, Senhor, justiça, justiça. Aí você imagina aqueles que morreram ali no Coliseu, que já estão ali há mais quase 2000 anos, que, né, Estão no morreram. céu sofrendo, clamando por justiça, né? Exato, esse é o céu Se fosse escuro que as verdade. pessoas acreditam. Outros falam do seio de Abraão, que a pessoa está lá. Então, você imagina, a pessoa em pé, justiça, justiça, falando dois. A gente não aguenta ficar falando justiça o tempo inteiro por 10 minutos, então você imagina uma vida inteira. Não há sentido nisso. O céu seria uma tortura para alguém ficar embaixo do altar clamando por justiça. Exato. Que não faz sentido. Bom, e por fim, né, pastor, na quinta-feira, né, a visão bíblica, porque João limita a vida eterna aos que estão em Cristo, né? E João, em 1 João, capítulo 5, versículo de 3 a 12, mas do 11 e 12 diz o seguinte, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí, pastor, isso confirma ou não a imortalidade da alma? O que é que a gente entende desse texto? Veja bem, a palavra de Deus, ela confirma aqui a imortalidade da alma, mas dentro do contexto que o próprio Senhor Jesus nos explica aqui, né? Veja que ele diz aqui, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Mas muitas pessoas aqui, elas acham nesse ponto que esse texto ele pode ser interpretado, né, de uma maneira para que a pessoa ela viva para todo sempre, né? Mas esse texto poderia ser falso para uma pessoa que, digamos assim, não crê em Deus, não acredita em Deus. E aí alguns falam, olha, mas se a pessoa não acredita em Jesus, então ela vai para o inferno. Se ela nega Jesus, ela vai para o inferno. Mas aí a alma dela estaria para sempre no inferno, né? Isso é outra incoerência aqui dessa interpretação. Mas o texto diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, apenas aqueles que realmente creem em Deus, que creem em Jesus, que entregam a sua vida a Ele, poderão viver para todo sempre. Exato. Né? E aí a lição ela faz esse ponto aqui. Porque essa doutrina espúria da imortalidade da alma contra a Bíblia, né, ela fala não, que todo mundo vai viver eternamente. Alguns em sofrimento no purgatório e no inferno, e outros em felicidade no céu. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só quem crê em Cristo Jesus, quem recebe esse dom da vida eterna, esse presente de Deus, é que vai viver eternamente. E vai viver eternamente feliz, não em desgraça, em dor, como no inferno e purgatório. E é muito claro o texto também de 1 João 5, 11 e 12, que a gente leu no início. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. E a vida eterna é esta, né? Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no filho. Se tem o filho, tem a vida. Se não tem o filho, não tem a vida eterna. Então, esse texto ele deixa para a gente bem claro, né? Essa questão da mortalidade, da imortalidade condicional. Né? Pastor, terminando, né, quais os aspectos que o senhor poderia destacar como aplicação da lição? E se o senhor tem algum testemunho que o senhor poderia relatar sobre essa questão, né, no seu ministério aí, que já vai 10 anos de ministério, né, pastor? Já 10 anos. Graças de Deus. Amém. 10 anos, quarto distrito aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Terminando o segundo ano aqui no distrito querido da Coab, né? Queridos, o que nós podemos dizer dessa lição é que o mundo ele está embalado nas crenças espúrias, né? Houve um poema de Dante, né, a Divina Comédia, que ajudou a consolidar essa crença espúria da imortalidade da alma. Tem as novelas, né, que aqui no Brasil colocaram a todo vapor essa crença da imortalidade da alma, filmes, né, como aquele Ghost, do outro lado da vida. Isso fez as pessoas pensarem muito nessa questão aí, porque simplesmente não estudam a palavra de Deus, né?
mas a palavra de Deus, ela revela, ela liberta as pessoas que realmente conhecem. Então, se você estudar a palavra de Deus, né, parafraseando aqui o professor Leandro Quadro, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de te responder. E a Bíblia, ela é bem clara ao afirmar a cada um de nós, né, que a vida eterna, ela está à disposição, mas apenas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, louvado seja Deus, né? E que maravilha, né? Bom, pastor, que Deus continue abençoando seu ministério e breve a gente volta aí com outro bate-papo tão gostoso, tão espontâneo aí sobre as Sagradas Escrituras e a lição da Escola Sabatina, que, acima de tudo, né, um estudo diário que a gente tem para conhecer a Bíblia e estreitar os laços com o nosso Deus eterno. Então, eu pediria ao pastor que agora fizesse a oração final, não é? E mais uma vez agradecer. Amém, uma satisfação. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a sua palavra e ter a certeza, Senhor, que a vida eterna está à mais inteira disposição dos seus filhos, nós, Senhor, seres humanos, criados como a tua obra-prima. Nos ajude a entender a tua palavra a cada dia e a vivê-la, e a buscar essa vida eterna maravilhosa que o Senhor nos oferece. E nos ajude também, Senhor, a ficarmos libertos dos falsos ensinamentos a respeito da vida eterna, da imortalidade da alma, que a mídia, os filmes, as séries, as novelas, os livros, Senhor, os textos, os vídeos de redes sociais tentam nos enganar, mas sabemos que tudo isso são artimanhas do teu inimigo. Nos ajude, Senhor, a crer apenas naquilo que a tua palavra revela e não naquilo que o teu inimigo sabotou em mente humanas para nos confundir. Abençoa cada um dos teus filhos que acompanha essa lição neste canal. Eu te peço no nome do seu filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Santos, que Deus continue abençoando seu ministério, tá bom? E a você que está aí em casa, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus continue abençoando a tua vida. E lembre-se, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Até mais e um feliz sábado.